Obrigada, né, pelo convite. Para a gente é sempre uma oportunidade muito bacana falar um pouco da nossa trajetória acadêmica, falar um pouco das produções, né, que a gente está envolvido, enfim. E agora, claro, falar especificamente desse livro. Mas assim, com relação à minha formação, eu venho da área de ciência da computação, eu fiz a graduação e o mestrado nessa área. Depois eu fiz o meu doutorado num programa que é interdisciplinar, saí um pouco dessa frente, né, mais disciplinar que é a computação. Então fiz o doutorado na UFSC. A partir dali comecei a lecionar, né, no ensino superior e fiz um concurso na UTFPR. Entrei aqui e desde então eu sou docente tanto no Departamento Acadêmico de Informática como no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. Como é muito longo, vou falar PPGTE, né? No PPGTE eu desenvolvo pesquisas na área de interação humano-computador, na área de informática na educação, num pensamento assim de olhar para as tecnologias de uma forma de enxergá-las, de torná-las mais inclusivas para públicos, né, gerais, assim, sem muita estratificação. E dentro do PPGTE também eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do programa, nos anos de 2018, 2019 e 2020. E foi nesse contexto que eu me envolvi com um projeto que gerou esse livro que a gente vai conversar aqui durante, né, essa entrevista. Eu agradeço também o convite aqui, falar um pouco sobre essa obra que é coletiva e ao mesmo tempo ela revela as diversas individualidades ali das pessoas que compuseram, né, e participaram da construção desse texto. Falando um pouco de mim, eu sou o professor Leonello, estou aqui na UTFPR acho que fazem 12 anos, então já bem habituado à casa, e aqui na UTFPR eu sou professor do Departamento Acadêmico de Informática e também professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, o PPGTE. E tanto no departamento quanto no PPGTE eu atuo em algumas áreas ali que compartilho. Geralmente as pesquisas também funcionam em articulação, né, a graduação com a pós-graduação. Em termos de áreas, eu tenho trabalhado bastante com a área da acessibilidade e inclusão, no caso do Departamento de Informática, muito da inclusão, no sentido da inclusão digital. Também atuo na área dos estudos da participação, estudar metodologias, teorias e práticas mesmo de promover a participação no sentido de que essa participação seja mais democrática, que permita então que as pessoas possam participar dos processos de tomada de decisão a respeito das tecnologias que as afetam. Então, tem um pouco dessa linha aí. E também tenho agora também colaborado na área da educação informática ou informática na educação. A hora a gente está numa área, está em outra, tentando desenvolver projetos com a rede municipal, estadual, da região e também com outras instituições de origem de natureza mista, que tem o propósito então de pensar o uso da tecnologia digital, mas não somente como um agrupamento de artefatos, mas também pensar no que ela pode contribuir para essa educação mesmo, né? Se pensar aliás, lançar uma pergunta anterior, ela pode contribuir para uma educação, né? Então a gente tem trabalhado nos últimos anos com essa área, né? Atualmente estou como diretor de graduações junto à Pró-Reitoria de Graduação em Educação Profissional e mantenho ali as minhas atuações ainda tanto no Departamento de Informática quanto no PPGTE. Eu sou fruto de uma mudança aqui na UTFPR, que nós somos hoje UTFPR, mas já fomos Cefet, já fomos Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. E foi quando eu comecei a trabalhar aqui há 30 anos atrás, como professora de francês. E o professor Jair, que me convidou para trabalhar no PPGTE também há 30 anos atrás, o professor João Augusto estava aqui,
organizando o programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, e ele me convidou para ser professora do PPGTE. Foi uma ocasião em que eu me senti muito honrada e participei do PPGTE como professora depois de ter feito o doutorado, que eu ainda não tinha doutorado, só tinha mestrado, e o professor João Augusto veio de Brasília, o professor João Augusto Bastos veio de Brasília, do CNPq, com várias bolsas, tanto eu quanto outros professores ganhamos essa bolsa para fazermos o doutorado. Eu fiquei 4 anos fora, mas fiz o doutorado em São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas o professor João Augusto me acompanhou nesses 4 anos. Me acompanhou na defesa, me sinto até emocionada quando eu lembro dele, e graças a Deus ele tem sido presente aqui no PPGTE, tem sempre participado das ocasiões em que nós fazemos festas para festejar o PPGTE. Então, eu sou professora do PPGTE e do Cefet, como professora de francês, e hoje eu sou professora da UTFPR e do PPGTE. No PPGTE temos vários projetos. Um dos projetos que nós tivemos dentre os muitos projetos, nós tivemos um projeto com a Unicamp, com o programa de pós-graduação que existe na Unicamp em Política Científica e Tecnológica, que é o programa que mais se aproxima no Brasil do nosso programa, que o nosso programa é um programa em Tecnologia e Sociedade. Trabalhamos com Política Científica e Tecnológica, mas trabalhamos mais com Tecnologia e Sociedade, são os temas centrais do nosso programa. O programa de pós-graduação da Unicamp, Política Científica e Tecnológica, que se chama PCT, DPCT, nós chamamos PPGTE, que é Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, fizemos várias parcerias. Eles nos ajudaram a construir o doutorado, que em 2008 nós iniciamos o doutorado, o professor Gilson Queluz, que era o nosso coordenador, juntamente com a Unicamp e o Programa de Política Científica e Tecnológica, fizemos uma parceria. Essa parceria se estende até hoje. E há 4 anos atrás tivemos esse projeto, juntamente com a Unicamp, para formar 4 doutorandos de alta capacidade. E nesse projeto, que foi liderado pela professora Marília Abraão, nós entramos como professores de diferentes linhas. Temos 3 linhas no PPGTE de pesquisa. A primeira linha é Tecnologia e Trabalho, a segunda linha é Mediações e Culturas e a terceira linha é Tecnologia e Desenvolvimento. Então, das 3 linhas, professores participaram desse projeto da Unicamp. Eu fui uma das participantes e ele tinha várias metas, dentre elas, a elaboração de 2 livros. E a editora aqui da UTFPR colaborou conosco na edição desse primeiro livro que hoje nós estamos aqui para falar dele. Bom, este livro, ele é um dos resultados de um projeto que foi aprovado na chamada 1 de 2019 do CNPq. Então, dentro do PPGTE, em parceria com o programa da Unicamp, o PPG-PCT, nós submetemos esse projeto ao CNPq e ele foi aprovado. Esse projeto geral, de nível nacional, tem como objetivo a formação de 4 pessoas no nível de doutorado. Então, fizemos a seleção dessas 4 pessoas e, em parceria com o pessoal da Unicamp, foram feitas essas orientações de doutoramento. Um dos resultados que a gente tem dentro deste projeto é a publicação desse livro. Então, a essência dele é justamente essa, de estabelecer, ou melhor, fortalecer uma parceria que já vem de décadas e trabalhar nesses 4 anos aí de andamento do projeto na formação dessas pessoas no nível de doutorado. Como o PPGTE é um programa que está dentro do campo de ciência, tecnologia e sociedade,
o livro veio com essa perspectiva, né? Então a gente trabalha ali essas questões de ciência, tecnologia e sociedade, tentando enxergar caminhos para esse processo de inclusão, para o desenvolvimento de tecnologias sociais numa perspectiva de cidadania sociotécnica, né? Foi um livro que foi dividido em 3 partes. Então a primeira parte traz uma série de projetos da área de tecnologia social. A segunda parte trabalha as questões de participação, apresentando conceitos e também iniciativas, e a terceira parte vem com projetos, iniciativas e reflexões sobre a economia solidária. E esses 3 pontos, né, de cada uma das partes, estão relacionados com as teses desse pessoal que estava em formação no projeto aprovado no CNPq. Então, esse livro ele vem com essa perspectiva, né? Além disso, ele é fruto de um grupo de trabalho e discussão do evento Exocity, do ano de 2021, que congregou uma série de pessoas vamos dizer assim, no objetivo de sentar, conversar e trabalhar um pouco sobre essas questões do campo CTS. Então a gente tem um encadeamento aí, um projeto aprovado, um GT que foi, né, desenvolvido dentro de um evento e o livro que vem coroando aí toda essa trajetória, tanto dos docentes e das docentes envolvidas, como também do pessoal que está finalizando agora o seu doutoramento. Então, sobre a autoria, né, desse livro, é importante salientar que ele foi composto então, por 23 autores e autoras, com perfis bastante distintos entre si. Então, temos perfil acadêmico, né, onde temos estudantes de graduação, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, professores tanto da UTFPR quanto da Unicamp, né? De várias áreas de conhecimento, como design, sociologia, psicologia, computação, física, arquitetura. Então, isso mostra um pouco da diversidade que há na composição desse livro, né? São várias áreas do conhecimento envolvidas, e não só em termos de formação, mas em termos de atuação mesmo. O livro tem essa característica de ser interdisciplinar, ou seja, essas áreas estão não somente presentes num local comum, mas elas também estão em contato, elas estão dialogando e, de certa maneira, articulando esses conhecimentos para a produção de mudanças significativas na sociedade. Além do aspecto da formação, é importante bem frisar as áreas do conhecimento envolvidas, as áreas do conhecimento no sentido de que áreas que essas diversas pesquisas que estão ali estão atuando, né? Então, por exemplo, temos pesquisas focadas na área das artes, né? Temos pesquisas que estão concentradas na área da informática, na educação, na área da educação informática, na produção de tecnologias sociais, no sentido de pensar modos de produção distintos, né? Daqueles que tem a ver com o capital, né, com a produção de capital, mas pensando em maneiras de produção focadas em modelos mais democráticos, em modelos mais participativos, de maneira que essas pessoas tenham, em última instância, ali, algo mais próximo do que a gente acredita como justiça social. Acho que é uma coisa que é bem importante no texto, é que se a gente olhar o que reúne esses textos, tem a área de ciência, tecnologia e sociedade, que apesar de não ser uma área de formação de curso, ela é uma área que é transversal a todos esses textos, né? Então, ali estamos estudando os aspectos sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, essa área vai reunir, né, todas as contribuições, e também nós temos o aspecto de os textos estarem sempre se concentrando numa maior participação democrática e também na justiça social como sendo o resultado esperado a partir dessas diversas pesquisas. As pesquisas todas, apesar de elas terem uma forte fundamentação epistemológica, né, ou seja, na concepção das teorias, e também é um livro que
praticamente todos os capítulos têm a ver com prática, né? A praxis, né? Ou seja, como que esse conhecimento pode ser então levado à sociedade para produzir mudanças na vida das pessoas que estão envolvidas. Então tem um compromisso social muito forte, sem deixar de lado o rigor científico, a característica de a gente se ver como acadêmicos envolvidos com a sociedade. Ou seja, então, o fato de ser prático, de ter muitas pesquisas práticas, não quer dizer que a fundamentação teórica seja mais superficial, né? Então, isso é bem importante, é uma característica forte disso, é o compromisso da equipe toda ali em produzir realmente mudanças perceptíveis na sociedade. Eu acho que, para além de tudo isso que a gente está conversando, vale comentar, né, que a organização do livro conta com docentes da UTFPR e da Unicamp, né? Então, estou envolvida nisso junto com o professor Leonello, com o professor Francis, com a professora Marilene, com a professora Maclóvia e com a professora Milena, que é da Unicamp. Foi um trabalho muito interessante no sentido de intercâmbio, né, de ideias, de áreas, enfim, até para a gente exercitar um pouco dessa interdisciplinaridade na própria organização do livro, né? Então, não só com relação ao teor, vamos dizer assim, dos textos, mas também no modo de produção, de desenvolvimento, a gente tentou aplicar muito do que vocês vão ter oportunidade de ler no desenvolvimento do próprio livro, pensar essas questões de participação, pensar o próprio livro como uma tecnologia social, por que não? E esses diversos olhares vão auxiliar a gente a difundir essas pesquisas, que eu acho que é a grande cereja do bolo, né? Mostrar para a sociedade o que a universidade ou as universidades envolvidas, né, no caso dessa iniciativa, têm feito. Cabe também lembrar que o livro ele é prefaciado então pelo professor Renato Dagnino, que é um professor já aposentado lá da Unicamp, do PPG-PCT, e o Renato Dagnino é um pesquisador muito relevante na área de CTS, no sentido que ele esteve participando de várias pesquisas no desenvolvimento lá da própria tecnologia social aqui no Brasil. E ele também tem um papel muito importante na constituição do grupo que propôs esse projeto, né, ao CNPq. Então, a gente achou mais do que justo ter o Dagnino prefaciando esse texto. A gente ficou muito feliz com a participação dele e com a dedicação na hora de construir essa abertura. Acho que é importante lembrar que o livro, a concepção e das pesquisas que estão participando desse livro, elas aconteceram em meio à pandemia da Covid, né, 2019. E isso, obviamente, afetou diretamente as pesquisas que foram feitas, porque nós vemos ao ler os textos, são pesquisas que foram iniciadas antes do período pandêmico e que, durante o período de pandemia, tiveram que ver seus trajetos, suas rotas, seus objetivos sendo adaptados para poder dar conta dessa nova realidade. Então a gente também observa um momento que foi dramático para a sociedade mundial e que, sem dúvida nenhuma, também demandou ajustes e novas considerações ao conduzir as pesquisas. Esse livro ele foi elaborado por nós por meio da colaboração dos 4 doutorandos e dos diferentes autores que participaram do livro. Esses autores que participaram do livro, eles também participaram do projeto. Eles também fazem parte do projeto, do nosso projeto de parceria com a Unicamp. E eles também participaram como autores, mas eles não são autores que fazem parte dos 4 doutorandos que chefiaram o projeto. Eu, no caso, conversei com os meus orientandos que participaram do livro e conversei com os organizadores, que é a professora Marília, o professor Leonello, a professora Marilene Zazula Beatriz,
Nós todos conversamos e o professor Francis Kanashiro e resolvemos trabalhar o tema da cidadania sociotécnica, que o nosso projeto está muito fundamentado nas tecnologias sociais e, sobretudo, na tecnologia social e sua teoria. Então, a teoria que embasa a tecnologia social, ela faz parte do nosso livro. E um dos conceitos muito fortes no nosso livro é a adequação sociotécnica. E esse conceito foi um conceito que conduziu os nossos projetos de desenvolvimento da tese de doutorado, a trabalharmos esse aspecto da adequação sociotécnica. Essa adequação sociotécnica, ela está presente também nos aspectos que nós temos da construção da cidadania. Na construção da cidadania, que é um tema amplo, eu também gosto desse tema, eu também desenvolvo trabalho sobre o tema da cidadania. Na construção da cidadania, nós temos o aspecto da pessoa como participante de uma sociedade. Essa pessoa que participa da sociedade, ela exerce atividades, sejam atividades na casa dela, sejam atividades no trabalho dela, sejam atividades nos fazeres dela, e sempre ela tem que adequar-se ao ambiente e ao contexto em que ela vive. Então a adequação sociotécnica está muito ligada a isso, a adequação à sociedade e à técnica, porque as técnicas e as tecnologias, elas são dinâmicas, se desenvolvem, e tem pessoas que fazem de um jeito, desenvolvem o seu trabalho de outro jeito, então nós temos que fazer adequações. Então essa foi a linha mestra do nosso livro, trabalharmos as tecnologias sociais e a adequação sociotécnica. É um dos conceitos da tecnologia social. Trabalhamos também o conceito de economia solidária, que é um conceito bastante consolidado dentro da tecnologia social e que a professora Marilene Zazula desenvolve com seus estudantes. Então, a tecnologia social é um trabalho muito forte na Unicamp, que é dirigida pelo professor Renato Dagnino. O professor Renato Dagnino tem muitos livros, tem muitas experiências na tecnologia social e ele nos ajudou também na condução desse livro. Ele participou também dos nossos seminários, participou das outras atividades do projeto. Então, tivemos também uma grande ajuda dele para nós podermos desenvolver essa parte conceitual do livro. Todo o processo com a gente foi muito dialogado. Acho que é um ponto que tem que perpetuar aí dentro da editora. Esse contato com as pessoas, esse construir né? Não é uma coisa de, entrega-se um arquivo e a partir dali você só vai saber o que você vai receber lá no momento final. Não, foi todo um percurso em conjunto e acho que esse é um ponto super importante. Para nós, assim, a materialização do livro aconteceu no momento que a editora nos chamou para ver a primeira prova. Então, vamos lá para vocês verem a primeira prova do design do projeto do livro. E foi uma reunião super bacana, porque além da gente ver, né, tá aqui, é assim, tem essas cores, tem essas fontes, etc e tal, a gente entendeu as motivações. Então, foi muito interessante ver que as pessoas envolvidas estudaram, né, o assunto que está ali no livro para pegar ali a essência e traduzir isso na diagramação, na escolha de elementos visuais para o livro. A gente viu um fluxo editorial muito cuidadoso, com etapas que a gente, enquanto responsáveis pela distribuição acadêmica, sabemos que nós queremos certo rigor, certa observação atenciosa da qualidade dos textos e a gente passou por tudo isso. Do outro lado, né, fomos avaliados, né, por um corpo editorial bem rigoroso, bem criterioso e a gente viu isso com
muitos bons olhos, assim, porque a gente percebeu, não, isso é a valorização do nosso trabalho, né? Você vê que as pessoas estão lendo, que estão analisando, sugerindo, valoriza muito, dá uma sensação de valorização muito importante para nós, né? Então, a gente espera isso, né, numa editora universitária, que ela realmente tenha padrões altos assim, no seu modelo de produção. O que eu considero sobre as editoras universitárias, elas são muito importantes. Elas são muito importantes para a divulgação do conhecimento acadêmico. Elas nos ajudam e nos apoiam a transformarmos os nossos pensamentos e as nossas ideias e as nossas capacidades de escrever, de nos expressarmos, de expressarmos a sociedade nos nossos artigos, nos nossos livros. Elas nos dão essa oportunidade de nós consolidarmos as nossas ideias. Eu acredito que a editora do UTFPR é uma grande empreitada. Nós demoramos muitos anos para chegarmos a ser uma editora e eu acredito que isso é um triunfo. E a gente quer fazer um convite, né, para todo mundo apreciar essa obra, além de belíssima em termos de diagramação, né, de escolhas ali da parte visual. A gente tem conteúdos que são riquíssimos e que precisam ser, né, apreciados. Então a gente deixa aí um convite para que todo mundo possa acessar o livro, ler, enfim, trocar ideias no futuro conosco, porque os contatos estão lá, entendendo que o grupo de pessoas participantes está aberto à conversa. E também deixar aqui um spoiler, né, porque a gente pretende fazer um volume 2 dessa coleção, vamos chamar assim, né? Trazendo os desdobramentos finais das pesquisas que foram relatadas agora. Então, acho que é isso. Nesse sentido, mostrar que a gente está bem satisfeito com o que foi produzido e que a gente quer que as pessoas também tenham acesso a isso e gostem tanto quanto nós. Eu convido vocês a lerem, né, essa obra que, sem dúvida, ela pode ser muito interessante para as pessoas que estão querendo enxergar meios para que a gente possa pensar numa sociedade diferente, uma sociedade que está buscando produzir recursos de uma maneira consciente, mais democrática, onde também as riquezas sejam melhor distribuídas na sociedade e que também a gente saiba lidar melhor com o consumo de recursos que nós tiramos da natureza e com os recursos que já estão aí dispostos na sociedade. Então espero que ela seja uma leitura bem bacana e ficamos à disposição. Temos ali no livro lá os contatos de todos os autores e ficamos à disposição para trocar ideias, vamos conversar mais. Quem tiver interesse em conhecer melhor a universidade, ela está de portas abertas para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade que a editora me deu de trabalhar o livro aqui com vocês. Eu sei que o livro é um grande trabalho. Quero agradecer a editora também por essa oportunidade de poder falar do trabalho que nós fizemos e do trabalho da editora. Quero agradecer também a equipe da Unicamp, os professores da Unicamp e do Departamento de Política Científica e Tecnológica. Quero agradecer também a oportunidade de estar num programa interdisciplinar, um programa de pós-graduação que permitiu que esse livro trouxesse vários temas interdisciplinares, vários temas de pesquisa e, sobretudo, quero agradecer também a oportunidade de poder participar do livro. Quero deixar aqui também o meu convite aos leitores. Os primeiros leitores, para mim, seriam os alunos do PPGTE. Eu acho que seria, assim, a primeira linha de leitura seriam os nossos pesquisadores do PPGTE, para eles conhecerem o trabalho de seus colegas. Outro grupo de pessoas que também gostaria que fossem leitores do nosso livro seriam os alunos da Unicamp, para eles conhecerem a nossa parceria, conhecerem o nosso trabalho, e também gostaria que leitores de outras academias, de outras universidades tivessem a oportunidade de ler o nosso livro.
Quero agradecer também à professora Marília Abraão e ao professor Leonelo de Almeida pela oportunidade de ter trabalhado com eles e pela oportunidade que eles também nos deram de participar desse projeto. Deixo aqui então meu convite aos leitores e às leitoras para que venham até os sites, que esse livro vai ser editado e também vai ser editado digitalmente e é uma oportunidade que o livro digital nos dá hoje de termos acesso ao conhecimento. Então, eu deixo essa minha palavra de convite às pessoas que têm acesso digital possam também ler o nosso livro. Agradeço e me despeço aqui.